Dia 30 de setembro do ano de 2021, 26ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Lucas, no seu capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, no Evangelho que nós ouvimos, escutamos sobre a missão dos 72. São Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, os 72 discípulos. Eles são enviados na frente do Senhor como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus. O número 72 é simbólico e indica a universalidade da missão. O número 72 é múltiplo de 12, para representar a totalidade do povo de Deus. A missão, portanto, não é uma tarefa somente de alguns, do grupo dos 12, mas uma obra também dos leigos, ou seja, de todos os cristãos. Assim, a missão é universal, desde a sua origem, e compreende todos. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. Ontem e hoje vivemos a mesma situação. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Assim é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes, e mesmo assim são poucos, diante da imensidão da missão que Ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus fez o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica
da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir demasiado de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Devem sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois em último caso, a responsabilidade é de Deus e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas e as famílias e, sobretudo, a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. O gesto de bater, sacudir a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas que, ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida deles. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estava em território pagão significa ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância ou a ambição, mas sobre a proposta humilde, respeitosa, atenta aos mais fracos, oferecida na gratuidade, sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus, que é Pai e também Mãe. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E em Cristo crucificado e ressuscitado. Os 72 tinham uma tarefa nova e difícil, mas estes voltam para Jesus muito contentes, porque ficaram impressionados pelos prodígios que puderam ver. Jesus freia um pouco esta alegria e diz: antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Como podemos, nós, discípulos de Jesus, seguir nossa missão em meio aos lobos do tempo atual? A missão é mais forte do que o medo. Às vezes, somos tomados por pensamentos negativos, tipo, o que vão pensar? Ou o que vão dizer? É humano sentir medo, mas a missão deve superar os nossos temores. Nenhum profissional tem medo de falar de sua profissão. Então, por que deveríamos nós cristãos ter medo de falar de Cristo, da sua pessoa, da sua verdade, da sua vida, do seu amor, do seu mistério? A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã. Pai, que a perspectiva de dificuldades a serem encontradas no apostolado não me façam recuar da missão de preparar o mundo para acolher teu Filho Jesus. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.